Hoje o tema é um daqueles que faz a gente refletir: o empreendedorismo social. Será que dá para equilibrar propósito e lucro, fazer o bem e ainda sustentar o negócio? Para esse papo, nossa convidada é Cíntia Santana, CEO do Instituto Entre o Céu e a Favela, que vem promovendo inclusão, valorização e desenvolvimento social em áreas de vulnerabilidade. Vamos explorar se é possível transformar boas intenções em ações práticas e qual é o papel das empresas nessa missão de impacto social. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que aquece o coração de todos aqueles que sonham em se tornar jovens empreendedores. Pessoal, lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, e no seu streaming de áudio preferido. E lembrando também que a gente publica conteúdo diariamente nas nossas redes sociais, no @PodeSonharPDC, fechou? Para quem chegou aqui agora, muito prazer, eu sou o Miguel, empreendedor e host aqui do Pode Sonhar, e hoje, pessoal, estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Cíntia Santana, que é CEO da Entre o Céu e a Favela, o instituto que atua com ações de valorização, inclusão e desenvolvimento social. Cíntia, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazer te receber. Tô super feliz, agradecer você me receber para poder falar do meu trabalho, que é a minha vida, que é o que eu amo, boa. Que é o que eu vim fazer no mundo. Vai ser legal, assim, vamos falar de empreendedorismo social hoje. A gente já trouxe essa pauta algumas vezes aqui no Pode Sonhar, legal. Então vai ser muito bacana aprender também com essa linha do empreendedorismo que gera muito valor para a sociedade, Cíntia. A gente fala com uma audiência aqui, Cíntia, de jovens empreendedores, pessoas que estão começando sua jornada empreendedora, sabe? Na sua primeira iniciativa ali, muitas vezes. Eu até queria, antes da gente começar, dar um recado para essa galera que está empreendendo aí. O que vocês têm feito, pessoal, para proteger os clientes de vocês? Porque nesse mundo, com a digitalização da economia, cada vez faz-se mais necessário garantir que seus produtos oferecem proteção para os seus clientes. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles oferecem soluções de seguro personalizados, integrados à sua jornada, que garantem essa proteção e segurança para os seus consumidores, para os seus clientes. Então, eu convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br. O link vai estar aí na descrição também para vocês conhecerem e saberem o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros, tá bom? Muito obrigado. E pessoal, vamos lá então, Cíntia, para o nosso papo aqui. Eu acho que uma pauta que a gente estava conversando no off e seria muito bacana a gente trazer ela aqui. É comunidade ou favela? Favela. É isso, pronto. Pra mim é favela, eu sou uma favelada. Tá, você soube que aqui em São Paulo é diferente? Como que Me falaram que é comunidade. Tá. E aí? Lá no Rio é favela, não tem... É favela. Posso dizer que tem gente que fala comunidade, porque tem uma questão do estereótipo que foi criado em cima do termo favela. Certo. Que eu acho que nos últimos 10 anos isso mudou muito. Até o IBGE mudou agora, não é mais aglomerados urbanos. Então, eu venho da primeira favela. Legal isso. E legal tem uma coisa do estereótipo. Primeira favela do Brasil, Morro da Providência, fica na região portuária do Rio de Janeiro. Animal. Lá surgiu o termo favela, que era uma planta de canudos. Então, podem pesquisar melhor sobre isso, né? Da onde vem esse nome. Mas essa coisa do estereótipo de ser comunidade foi colocado na favela, no termo favela, coisas muito negativas. As pessoas eram mal educadas, tudo a referência ruim era a favela. Então as pessoas também não queriam se associar. Perfeito. O meu projeto chama Entre o Céu e a Favela. Sim. E por muito tempo eu tive muita dificuldade de ter recurso por conta disso. Por causa do estereótipo. Por conta do estereótipo, mas hoje o que a gente trabalha com as crianças é para tirar isso, porque a gente tem que ter orgulho de onde a gente veio. Sim. E o problema da favela não é a favela. O problema da favela é a falta de política pública. Legal.
Legal, sim. É outra coisa. Então, pode ser favela aqui também hoje? Opa, vamos alinhar como favela, então. Esse alinhamento aqui de termos, vamos seguir dessa forma. Maravilha. E até como, pra gente dar o pontapé aqui nesse papo, Cíntia, a gente viu que a instituição Entre o Céu e a Favela começou como um informativo comunitário, né? Lá em 2011. Sim, e a gente queria ver com você como que foi o processo de evolução da instituição, né, de um informativo comunitário lá atrás e de onde veio o ponto de virada para expandir tanto assim. Hoje, eu sei que eu vim fazer isso no mundo. Mas naquela época eu não fazia ideia. Desde 2011 você está envolvida? Assim. Desde 2011 eu estou envolvida. O que aconteceu é que nessa época eu já dava aula de teatro no MOL, que o teatro foi o que mudou minha vida, com 20 anos. E eu comecei a fazer um curso de formação para jovens, para aprender a fazer projetos, para escrever, isso tudo dentro da favela. E nessa época a gente fazia em grupo. E o grupo decidiu fazer informativo, porque eu tava dando aula de teatro, eu queria mais uma coisa da arte, mas quando o grupo decidiu, eu falei, vambora, porque na verdade eu queria fazer alguma coisa. E aí depois eu ia ver o que ia rolar. Tá. Montamos o projeto, apresentamos na banca, mas esse processo entre preparar tudo e apresentar na banca, o grupo acabou, assim. Eu fiquei sozinha. Porque a gente é isso, são jovens de favela, então teve uma menina que engravidou, teve um menino que teve que começar a trabalhar. Assim. E aí eu fui pra banca defender e me ganhei 10 mil reais. Fiquei meio... Opa! Você não esperava? Não esperava. Tinha essa meta de ganhar ou não, Cíntia? Tinha, mas era tipo... Mais ou menos. Não era tão forte assim, não. Certo. Mas... atriz, eu apresentei muito bem e tal. Brilhou. E a Providência, a gente não tinha nenhum informativo. E a internet não era o que é hoje, né? Eu não sou tão jovem assim. E aí, eu comprei uma impressora, comprei um computador e comecei a fazer na minha casa. Nós fizemos 4 edições do informativo. Sim. E eu, nessa ânsia de juntar arte, eu fazia leitura dramatizada do informativo na praça para trazer o teatro. Animal. Porque eu era pegada com o teatro. Mas o que aconteceu é que isso era muito distante do que eu fazia. E aí eu fui conhecendo as pessoas no teatro, fora da favela, e eu comecei a trazer a galera para dar aula para as crianças. Então, eu dava aula de teatro, aí eu conheci alguém do circo, eu falava, vem pra cá dar uma aula de circo para as crianças do morro. Vem pra cá dar uma aula de percussão. E quando eu fui me dando conta, eu tava oferecendo várias atividades. O que acontece é que na favela você não consegue só fazer o que tá na sua cabeça, porque a gente tá num lugar que sofre de muitas questões, de muitas faltas. Então, você começa a dar aula pra criança... Ela vem alimentada? Então, você tem que oferecer um lanche. E aí, às vezes, tem uma demanda das mães. E aí, de repente, tem os jovens. Então, você vai... É meio uma cebola. Você vai descascando aquilo vai tendo camadas. Que você, num primeiro momento, não percebe. Não. Sim. Eu queria dar aula de teatro para criança porque eu descobri a autoestima com teatro. E na minha cabeça, elas iam descobrir a autoestima também. Eu queria uma ludicidade e tal. E, de repente, eu fui entendendo... Porque o teatro que me fez entender sobre política. E aí, eu fui entendendo o que acontecia na favela. O abandono social. Por que a nossa vida era daquele jeito? Então, Entre o Céu e a Favela, ele foi meio que se adaptando à realidade também. Certo. E aí, em 2016, eu fiz um coletivo, porque eu circulava muito no morro, porque eu dava aula de teatro de rua, então eu dava aula em vários lugares no morro, parava na quadra, as crianças jogavam bola, eu jogava um pouco de bola, depois eu dava teatro, depois a gente jogava bola de novo, ficava meio uma confusão ali. E aí, esse coletivo, alguns líderes da Providência fizeram parte. Mas em 2019, entre 2018 e 2019, eu fiz uma escolha de só trabalhar dentro da Providência. Então, eu parei de fazer produção, eu atuava um pouco, ainda estava nessa coisa do teatro, eu parei e falei, só vou me dedicar aqui, vou jogar toda a minha energia aqui. A favela, para ver o que vai acontecer. Legal. Encerramos o coletivo.
E nessa época eu conheci uma pessoa que tinha comprado um espaço dentro da favela, então ela falou, faz aqui. Até então eu não tinha nenhum espaço. Eu tinha sede pública, que eu falava que era praça, às vezes a minha casa. E aí comecei a usar esse espaço com mais 2 projetos, depois os 2 projetos saíram. Essa pessoa foi embora do Brasil e aí eu me mudei para esse lugar, porque eu fiquei com medo de alguém. Me mudei. E em 2019 foi o ano mais difícil, assim. Eu não tinha grana para nada. Para nada. Nada. Então, uma pessoa com mais de 30 anos, sem grana, fazendo uma coisa... Você fala, você não tinha na pessoa física ou a instituição? Tudo. Em ambos, assim. Porque eu vivia do meu trabalho. Total. O meu trabalho estava me dando dinheiro. Não dependia do outro. Nada. Então, meu companheiro que estava bancando as contas... E minha mãe também ajudava, então eu já estava envolvendo ali a família nessa situação por um sonho, porque eu acreditava muito naquilo, eu tinha muita certeza que aquilo ia dar certo e tal. E aí eu lembro que no meio de junho, assim, durante uma crise existencial, eu sentei no quintal desse espaço, que hoje é a nossa principal sede, e conversei, assim, com o universo, com a energia, com a natureza. Falei, cara, se até o final do ano nada acontecer, eu vou voltar a fazer coisas fora. Eu vou voltar a fazer produção, porque eu ganhava uma grana com produção. Ganhava uma grana também com a galera que queria vir fazer projeto na favela. Entendi. Era pouco, por isso que eu também parei de aceitar, porque eu também achava que aquela troca ali não era justa. Então eu comecei a encarar e dizer, não, ou é esse valor ou não é. Então também perdi coisas ali, né? Quando você faz uma escolha, você inevitavelmente um outro lado vai. E aí, acho que uma semana depois, uma voluntária me mandou um edital, que foi o edital da Rede Gerando Falcões. Eu consegui 2 reuniões com uma empresa para conseguir lei de incentivo do município. Legal. E no final do ano eu consegui captar 300 mil pela primeira vez. E entrei na Rede Gerando Falcões e consegui um contrato de 4 anos. Legal. Pra mim, aquilo foi o universo dizendo assim, é isso, você veio fazer isso no mundo e agora chegou a colheita. A colheita, né? Sim. Eu, ufa, respirei. Aí foi uma virada. Entendi. Porque é muito importante pra gente, e aí quando eu falo pra gente, eu falo desse empreendedorismo social, de instituto, de ONG, ter recurso a longo prazo. Porque às vezes você capta um valor, aí dura 5 meses, aí fica 3 meses sem dinheiro. Um aperto. E aí você fica... Às vezes você não consegue manter o professor, você não consegue manter um projeto novo, você fica esvaziando, enchendo. Então, esses últimos 4 anos, eu cresci 20 anos. Com certeza. Eu, Cíntia, como ser humano, eu me dei conta de que eu sou uma empreendedora social. Sim, que legal. Porque eu fiz uma formação... Você descobriu, né? Completamente. A Gerando Falcões faz uma formação, né, para líderes sociais, que chama Falcons University. E tinha muita coisa lá que eu fazia, mas eu não me dava conta que aquilo tinha nome. Sim, imagino. Que aquilo era uma metodologia. E, que é o que acontece na favela, né? O favelado é empreendedor, porque ele tem que sobreviver sem nada. Ele tem que dar conta sem recurso. Vai ali, compra 10 águas, vende esse dinheiro, ele pega tem que se virar. Então, ele é empreendedor nato. Sim, e a gente não sabe esses nomes super complexos em inglês e tal, mas eu falei, gente, eu sou uma empreendedora social. Mas na prática, sabe, né? Na prática, falam muito assim, né? Até um nome em inglês que inventaram para isso, né? Que falam que existe o Bookwise, pessoas que têm o entendimento dos livros e que tem o Streetwise, quem tem o conhecimento das ruas, né, Cíntia? Quem tem o conhecimento da prática do dia a dia. E ambos são muito válidos, exatamente. Né? E quando se combinam, então, né, igual você viu a metodologia ali do Gerando Falcões para se tornar uma empreendedora social, você se encontrou nisso. Me reconheci. Então, você vê o poder de, também aprender com quem está aplicando na prática tudo. Né? Sim, legal. Total. Fez muita diferença. Eu saí de Equipe, quem é empreendedor sabe, né? Sim, sem dúvidas. E muitos voluntários. Hoje a gente tem 50 pessoas na equipe. Animal, que legal. A gente hoje atende 240 crianças
forma 350 pessoas. No ano passado, a gente formou 350 jovens e mulheres. A gente emprega pessoas. Até agora, a gente já empregou 88 pessoas. É um número relativamente baixo da nossa meta, mas para uma ONG, empregar a galera da favela com outras empresas é muito significativo. E hoje eu pago as minhas contas, pago os meus boletos, tudo em dia, vivo do que eu amo, fazendo o que amo. Sim. Eu acho que é muito legal, assim, de você trazer tudo isso, porque o empreendedorismo social é algo para ser considerado, para todo mundo que está nos ouvindo aí. É um caminho, assim, que dá para você viver, pagar suas contas e trabalhar com o que você ama, com um propósito gigante. Sim. E eu até queria te pedir, Cíntia, para ver... É muito recente, talvez, esse termo, né, do empreendedorismo social, né? Não sei se já existia ele há muito tempo atrás, mas que eu queria pedir para você fazer uma análise qual a importância do empreendedorismo social no enfrentamento para a desigualdade aqui no Brasil. Você vê que tem uma importância muito grande, como que é? 100%. 100%. E acredito que todo mundo, como você acabou de dizer, precisa olhar para esse lugar do empreendedorismo social. O que a sua empresa está fazendo para acabar com a desigualdade? A gente tem o termo hoje ESG, né? Mas o que de fato... Porque a desigualdade, ela não atinge só quem está lá na favela, não. Uhum. É uma questão social que precisa ser resolvida por todo mundo. Exato. Isso eu ia trazer, assim, qual que você acha que é o papel das instituições privadas, das empresas que estão aí operando no Brasil, no mercado, para dividir essa responsabilidade social com as instituições, com as ONGs, com o governo até, né? Qual que é o papel das empresas? Elas têm que olhar para isso? Completamente. E de que forma elas poderiam contribuir? Completamente. E aí você pode contribuir com ferramentas, você pode contribuir com recurso, você pode empregar jovens de favela. Legal. Você pode investir nos empreendedores de favela. Sim, isso é legal. Porque a gente estava falando essa coisa dos termos e tal, e a gente vê muitos programas, né, para startups, e você vai na favela, cara, você tem muitos empreendedores. A Providência, por exemplo, tem um mercado muito grande de beleza. A gente dá aula lá de maquiagem, a galera faz 3 meses de aula e já começa a fazer maquiagem, já começa a fazer trança, fazer negócio. Sim, que legal. Então, quem tá mais acima precisa olhar, até porque quem consome, né? A gente está falando 17 milhões de pessoas que moram nas favelas. A gente está falando, a favela movimenta 200 bilhões por ano. Muito. Então, nós somos consumidores. Sim. Então, assim, você quer ter lucro... Você só quer ter lucro, mas quem te dá lucro são essas pessoas. Tá lá, né? Os produtos estão lá. E a mão de obra são essas pessoas. Então, assim, é importante, sim, que isso seja uma responsabilidade coletiva. E dos 3 setores. O poder público também precisa fazer política pública dentro da favela. Hoje a gente faz um projeto de urbanismo social dentro do território e é a junção dos 3 setores, precisa juntar. Então a gente tem um patrocínio das empresas, a gente fica atrás lá no Rio da Colurb, da prefeitura, porque não é uma... Primeiro que ONG não é responsabilidade minha cuidar do lixo. Uhum. Não é responsabilidade. E eu nem consigo, porque é outra estrutura, né? Então, de fato, precisa de uma união e de um olhar mais generoso e mais responsável para os empreendedores de favela, para essa galera que está na correria aí, produzindo, né? Como se dá essa relação no mundo ideal, Cíntia, de colaboração entre os 3 setores? Como que é o escopo de cada um? Existe isso bem definido? Como você imagina? Ai, vamos imaginar as melhores coisas. As melhores práticas. A ONG, ela tá na ponta. Tá. Eu tô dentro da favela. Isso. Você tá lá na sua empresa no asfalto, o poder público tá lá na prefeitura no lugar dele. Uhum. Primeiro, essa escuta sincera e respeitosa de entender quem sabe o quê. Bacana isso. Porque tem coisa que só eu sei.
Porque eu tô dentro da favela, eu moro lá, eu vivo lá, é todo dia. Não tem como você que vem lá do outro lugar... Vou dar um exemplo, que eu dou bastante, assim. Se você hoje chegar na sua casa, seu sofá estiver na sua cozinha, o que você vai pensar? Cara, coisa estranha. O que aconteceu aqui, né? Alguém mexeu... uma coisa que... Alguma coisa tá errada. É isso que acontece, por exemplo, quando você vai fazer obra. Eles chegam, às vezes fazem obras sem falar com os moradores. Entendi. Qual é a nossa necessidade? Porque fica parecendo que a gente tá lá, qualquer coisa que se oferece, a gente vai aceitar, porque a gente já tá na vulnerabilidade, já tá... Opa, peraí. Não, a gente sabe o que a gente precisa. Sim. Às vezes um piso escorregadio é ruim, porque chove, a ladeira, tem idoso, vai cair. Eles assumem o que poderiam fazer sem consultar, né? E às vezes com ótimas intenções. Sim. Não tô nem julgando isso, o mérito, né? Mas... Se eu vou na sua casa, mexer na sua casa, eu preciso falar com você, a sua casa. Sem dúvida. Que vale também para os recursos. Às vezes, a empresa ela tem lá uma ideia do que é SD, do que é impacto para ela, do que ela quer mostrar, e ela quer patrocinar coisas específicas que surgem da cabeça dela. E muitas vezes isso não é uma necessidade. E muitas vezes isso não é o que a ONG está lá produzindo na ponta e que causa impacto. Então, alinhar isso para que seja bom para a empresa e bom para quem está na favela, precisa de escuta e de generosidade. Porque eu sei, é isso, é o marketing, né? Tem um monte de coisa. Mas por trás desse monte de coisa tem pessoas. Isso. Então, é muito importante que quando a gente sentar na mesa... a gente seja escutado todo mundo igualmente. Ninguém mais esperto que ninguém. Sim, claro. E pensando em resolver o problema. Resolver o problema coletivo, não resolver o seu problema individual. Tem uma instituição que a gente é super parceiro aqui no Pode Sonhar, a gente já fizemos muita coisa com eles, do Tauan, da Mais Um Code aqui em São Paulo. Você já conhece? Ah, que legal. Conhece ou não? Não, Tem que te apresentar pro pessoal. Assim, eles fazem um trabalho que eu acho que exemplifica muito essa união dos setores, que eles têm um projeto de desenvolver nas favelas profissionais de tecnologia que querem... Acho que eu vi o podcast dele. Exato. Que ele falou que começou na pandemia. Isso aí. Cara, um baita cara. Então eles fazem... Nossa, muito legal. Sim, demais. E eles fazem um projeto que, olha, como... essa combinação do setor privado com um negócio social. Sim. Ele atrai empresas de tecnologia que querem recrutar pessoas, e aí eles investem na Mais Um Code, a Mais Um Code faz uma sala patrocinada pela IBM, pela empresa X, pelo Magazine Luiza, sei lá, e aí eles dão aula, né, e os profissionais ali, depois que eles atingem um certo nível de experiência, eles são recrutados por essa empresa. Então, é um negócio que eles olham, né, para a favela, investem lá, querem representar a favela no corpo de funcionários da empresa e também investem nessa profissionalização deles, né? Então, acho que é muito legal. Perfeito, é um ótimo modelo. Exato. Então, muito legal a gente olhar sempre para esse modelo de como orquestrar todas as instituições. Muito. E, Cíntia, eu acho que seria muito bacana ouvir de você também, porque a gente já recebeu outros aqui no Pode Sonhar que tem negócios sociais, que às vezes são com fins lucrativos. E a gente queria saber sua opinião. Se você acredita que é possível lucrar com empreendedorismo social? Sim. Eu tenho um bazar. Boa. Porque é isso, a gente precisa de recurso para fazer o trabalho. Ele não está do tamanho ainda que a gente gostaria, mas a gente está há uns 3 anos com ele. E aí tem uma galera muito parceira que doa bastante coisa. Legal. E a gente vende essas roupas para a favela.
Boa. Então, um negócio social que tem um fim lucrativo. Isso. E aí, toda a grana que a gente recebe, a gente reinveste no projeto. Boa. E paga as nossas contas. Paga aluguel, paga água, paga luz, paga algumas contas que patrocínio às vezes não cobre, sabe? Sim. Tenho grandes sonhos disso ficar maior. Por exemplo, a gente tem curso de crochê, o que as mulheres produzem a gente vende. E aí volta metade para elas e metade a gente reinveste no curso. A gente acabou de fazer uns brindes para um festival. Eu fico o tempo inteiro pensando em como ter mais grana. Claro. E olhando para mim também, porque lei de incentivo, essas coisas, às vezes não funciona, né? Às vezes você capta, às vezes a empresa dá curiosidade, tudo... de hoje vem, assim, os recursos entre o céu e a favela vem... Lei de incentivo é a maior parte do município. Certo. Tem lei federal, tem o bazar. O bazar. Nós temos... que é uma fonte importante. É uma fonte importante. Pessoa física. Boa. Então, quem quiser já pode. Boa, vai imposto de renda até dia 31 de dezembro para Rouanet. Verdade. A gente tem um crowdfunding também. Boa. Empresas que quiserem podem também apoiar com recurso direto. E aí eu tô falando de recurso financeiro, mas é isso, voluntariado. Sim, o bazar, por exemplo, a gente tem umas caixas que a gente deixa nas empresas e as pessoas vão enchendo a caixa de roupa. Legal demais. E aí tá cheio, a gente vai lá, passa, recolhe e vende no bazar. As empresas podem ir lá fazer o dia do bazar, porque eles ficam lá ajudando a gente a organizar aquilo tudo, porque é muita coisa. Hoje a gente tem muita coisa, né? Graças. E a gente tem também um grupo de teatro infantil, que chama Bando Teatro Favela. E eu vendo as apresentações, a gente vai apresentar e eu falo, eles apresentam, no final eles ganham cachê por isso, a gente reinveste na ONG também, então a gente fica ali o tempo todo também pensando em negócio, em lucro. Legal. Não tem como fugir disso, assim. E acho que isso é o futuro mesmo das ONGs, dos institutos, a gente tem negócios também para a gente ter a nossa sustentabilidade, não ficar também muito à mercê, porque assim, às vezes é inseguro, né? Você captar, não é? Claro, é um rolê. Não é garantido. Um rolê, sei lá, às vezes a empresa não pode dar aquele ano, troca, tem um monte de coisa, assim. Então, eu penso muito nisso, eu fico tentando ter ideia o tempo inteiro. Perfeito, legal. A cabeça fica... Total. A gente até viu nessa de ideias e projetos inovadores que vocês olham, do projeto Favela 3D, Sim. que visa transformar a primeira favela digital digna e desenvolvida, Sim. que é um dos pilares. Eu queria que você contasse um pouco mais desse projeto pra galera. O Favela 3D ele é uma idealização da Gerando Falcões. Bacana. E aí a gente fez um piloto lá na Providência, que foi na Pedra Lisa, que é uma localidade dentro da Providência. Sim. Foi um dos maiores desafios da minha vida, assim, porque fazer obra na favela é uma loucura. Imagino. Porque a gente faz o que a gente chama de urbanismo social, melhorias. Tá. Então, reformou a praça, melhorou um pouco o saneamento básico, o chão, você coloca... Coisa de infraestrutura. Para assim. melhorar, para dar um pouco mais de dignidade para as pessoas, sabe? Sei. Então, você coloca um corrimão pro idoso para ele subir, você arruma a escada que tá toda quebrada. Entendi. Você colore, porque também tem essa mudança importante externa do lugar, ficar mais colorido, com mais vida. E tem o programa Decolagem, que é um programa de acompanhamento das famílias, um acompanhamento full time, porque a ideia, o objetivo é tirar essas pessoas da extrema pobreza. E então a gente começa a olhar para o básico, que é documentação, tá na escola, tomou vacina, até que série você fez. Porque às vezes você fala, a pessoa precisa trabalhar, né? Tem essa coisa que o favela não gosta de trabalhar, né? A gente não gosta porque a gente é empreendedor. Mas, não tá... Mas peraí, a pessoa tem documentação? A pessoa existe? Ela tá... Onde é que ela tá? Ela tá inserida em quê? É interessante isso, né? Se você não olhar pra base... Tem que descascar a cebola. Tem que descascar a cebola. A criança tá na escola porque a mãe precisa... Quem olha de fora acha que os problemas são mais simples de serem resolvidos. Com certeza. O tempo inteiro. Porque tem lixo na favela? Porque as pessoas são poucas. Peraí, se a pessoa não tem como se alimentar, você acha que o lixo é um problema pra ela? Opa.
Então, precisa de um pouco de empatia e de vivência também. Sobe uma favela, pega um morador, um líder social e sobe a favela. Vai olhar aquilo de dentro com outro olhar, porque o olhar de fora realmente, às vezes, você imagina coisas que não é real. Então, esse programa, e aí é psicólogo, é mentor, porque tem as questões de trauma, as questões emocionais que a gente precisa ir tratando e dando conta, para que essa pessoa, a longo prazo, ela caminhe sozinha, para que ela tenha dignidade. Certo. Porque o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Que legal isso. Mas é um trabalho intenso. E aí, quando eu falo para você, assim, um dos mais desafiadores, porque é você ficar ali, pegar na mão e falar, vambora, vai dar certo. Então, as mentoras são ir subir morro, e marcar encontro, e faz reunião, e volta. Então, na Pedra Lisa, a gente tem comitê mirim. Legal. Tem as crianças que... a gente quer essa obra aqui, a gente acha legal. Aí elas ajudam a colorir, ajudam na reforma, porque você vai criando essa relação delas com o espaço, com o novo espaço, do cuidar. Tem a discussão do lixo. Isso tudo... Aí eu falo assim, mas... Prefeitura faz obra, assistente social, isso aqui. O grande diferencial do Favela 3D tem a ver com essa brincadeira que eu fiz com você do sofá, é que o Favela 3D, ele só acontece se o morador topar. Boa. E então, quando ele chega, é reunião com os moradores. E aí é democracia. Juntos, né? É democracia. Sim. Aí é votação. O que você quer? E aí é desde... essa cor aqui da parede vai ser vermelha. Todo mundo concorda? Não concorda. Por quê? Defende. Vermelha. Então vai ser vermelho. Legal. Isso é desafiador porque a gente está falando de pessoas que são invisibilizadas socialmente, que não são ouvidas. Então você tem que dar o lugar de fala e você tem que colocá-la no lugar e falar, agora vambora, sua vez. Sim. Até para ela, primeiro porque é ela que sabe o que ela precisa. Só ela. Básico. Sim. Segundo é pertencimento. Aquilo é a casa dela, ela tem que falar sobre aquilo e ela tem... sentir bem. E é o direito. Sim. Isso é direito. Isso não é novidade. Ela precisa se sentir bem. Exatamente. Ali. Então, esse é um diferencial. E aí é reunião, e aí é tiro, porrada e bomba, filho. Porque... Tem muita discordância ou, no geral, as pessoas estão alinhadas ali? Eu acho que tem uma coisa que é esse momento do vieram me ouvir. E, no nosso caso, na Providência, a gente precisa deixar bem claro que não é a prefeitura. Que vão ter coisas que têm a ver. Ficar bravo com você. Não adianta. Vai ter coisa que tem a ver. Porque a gente acessa a política pública, a gente vai lá, e aí, tem o CRE, né, e vai. Precisa, tem que colocar uma criança na creche é política pública, tem que acessar. Então, assistente social vai e a gente vai fazendo as parcerias. Mas, a gente deixa bem evidente o que é eles e o que nós somos, para que as reclamações, às vezes confunde no processo eleitoral, a gente está lá correndo, né? E fala, mas é da onde? Mas é da prefeitura, fica meio confuso. Então, explicar isso, até porque também as pessoas, elas não sabem o que é política. E isso é bom pra gente, é importante que elas entendam, pra gente também votar melhor, né? Entender como tudo funciona, entender como a política pública funciona. E não é culpa delas, elas não têm acesso à política pública. E aí, inclusive, a gente tem um comitê de moradores e a gente empodera eles pra dizer, isso aqui é seu direito, você tem que ir na prefeitura reclamar. Legal. Entendido. Pra que, quando o Favela 3D acabar e a gente sair, eles mantenham esse lugar. Sim, claro. Então... tem discordância, e aí confusão, e nada é dado, é tudo combinado, é um contrato, e eu deixo bem evidente, só vai acontecer se vocês toparem, e é 50% do meu trabalho e 50% de vocês. Tem que ter participação, eu tenho que entregar, eu tenho meta, Total. Porque tem um patrocinador privado também. Sim. Então é a união dos 3 poderes no Favela 3D. Perfeito, legal. É um projeto incrível que vem avançando cada vez mais e que tem muitas chances de transformar, melhorar a vida das pessoas na favela. Sim, porque coloca a pessoa que mora ali na favela no centro, né? Tudo parte daquilo. Exatamente. Então você vê, isso é uma lição muito grande que é bastante compartilhada aqui no Pode Sonhar. Pô, quer gerar valor verdadeiramente para alguém, né? Pro seu cliente, né? Pô, pode ser
uma instituição social mesmo vale, né? Ouça ele, veja o que ele quer, veja o que é valor para ele, entenda isso, né? Total, então, eu acho que esse é o diferencial do projeto Favela 3D, é ouvir, né? Sim, e depois construir à medida que isso... do entendimento do que gera valor. Sim, hoje, tudo que tem na ONG hoje, maquiagem, trança, futebol, foi demanda do morador. Sim, isso é. Porque eu queria só fazer teatro. Total. E a longo prazo, eles foram trazendo, e aí eu falei, beleza, é isso, já é isso. Porque eles são meus clientes, são meus sócios, na verdade, sim. Eu falo. Porque se eles não vierem pra atividade, não tem. Perfeito, Cíntia. E aqui, agora, Cíntia, você está fazendo a venda do projeto Favela 3D. Agora a gente vai caminhar para uma dinâmica clássica aqui do Pode Sonhar, que a gente desafia os convidados e convidadas a venderem um objeto inusitado aqui, inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. Aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por objeto surpresa. Já vou te apresentar, vou pedir pra galera rodar a vinheta aí pra gente. Tá bom. Bum, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa p*** de caneta? Turma, estamos de volta aqui, assim, o objeto da vez, na verdade, não é um objeto. Vamos começar assim, chocante. Aí a gente pediu, quer que você faça a venda, mas vai ser moleza isso. Vai! Né? Vai ser moleza. Um pitch para atrair recursos e investimentos pro Morro da Providência. Nossa! Um pitch de até 1 minuto e meio pra você vender essa favela. Gente, vender, eu tenho que voltar pro Pode Sonhar mais vezes. Essa a gente colocou pra você brilhar, Cintia, pra você brilhar nesse momento. Vou dando um recado pra você ir orquestrando, azeitando esse pitch na sua mente aí. Enquanto isso, galera, a gente tem uma comunidade aqui para jovens empreendedores que querem construir negócios do absoluto zero, que a gente criou uma rede de pessoas que, assim como você, estão lutando e batalhando para construir e criarem seus negócios, suas empresas. Então, convido vocês a participarem lá do grupo com a gente. É gratuito, tem custo nenhum. A ideia é a gente trocar experiência, conteúdo, informação, se ajudar nessa jornada. Fechou? Então, o link tá aqui na descrição para vocês entrarem lá conosco. Tamo junto. Fiz a minha venda, agora tá com você. Sim. Muito bom, essa venda. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Qual é o futuro que vocês imaginam para uma criança que nasceu numa ocupação, que passou por situações de abuso e foi criada por uma mãe esquizofrênica? Pois é, essa criança sou eu. E hoje eu tenho o Instituto Entre o Céu e a Favela, que fica no Morro da Providência, que atende crianças, jovens e mulheres com atividades de teatro, cultura, educação, atende mulheres com formação. Então eu quero convidar você a se juntar à criança que eu fui, à mulher que eu sou hoje, para transformar a vida dessas pessoas e mudar o futuro delas como eu mudei o meu. Bora! Ótimo, brilhoso. 1 minuto e meio? Mandou muito. Baita pitch. É isso, turma. Conheçam aí. Vai estar aí na descrição, inclusive, os links para vocês conhecerem mais o trabalho. Vai ser legal, Cintia. Parabéns mesmo. Eu queria até, Cintia, eu acho que seria muito bacana você contar um pouco sobre as principais dificuldades. Você falou que uma das dificuldades é, assim, saber como administrar os recursos, já que não existe uma previsibilidade, uma certeza que você vai contar com eles no longo prazo. Esse é o maior desafio de liderar uma instituição social, Cintia, ou algum outro? Qual que você acha que é o maior de todos, desafio que você compartilharia com a galera? Essa questão financeira ainda é um desafio, por conta disso que você trouxe, né? Eu sempre capto agora esses 3 meses para o ano que vem, porque essa janela de lei de incentivo, perfeito. Então eu fico nessa correria. Eu acredito que eu ainda preciso melhorar bastante nessa coisa da captação. Os últimos 4 anos eu evolui muito, mas coloquei metas muito ousadas. Então quero caminhar mais nesse lugar e também pensando nessa coisa que a gente conversou do negócio social, para que eu consiga ficar cada vez mais independente e também levar recurso para a favela. Isso porque se eu vendo produtos também que são feitos nas nossas oficinas,
metade da grana vai para as mulheres. Então, eu acabo gerando economia ali e acho isso super importante. Sim. Eu acho que, além disso, tem as questões que todo empreendedor deve passar, né? Hoje, 50 pessoas é muita gente para mim. Uma responsabilidade. Então, eu aprendi muito. É muita gente. Eu aprendi muito e sigo aprendendo a lidar com as pessoas, a ser uma líder ousada e ao mesmo tempo humana. Aprendi muito, porque no início eu era bem louca, principalmente porque eu vim de um lugar de equipe. E eu sou uma pessoa. Assim? Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Tá. Eu faço até 10 anos de terapia. A terapia me ajuda muito. Mas o perfeccionismo é aquilo que, assim, é o meu jeito de fazer. Sim, seu modo de funcionamento. Você chega hoje no Entre o Céu e a Favela, as pessoas falam, nossa, tudo muito organizado e tal. Todo mundo acha que eu, Cíntia, sou assim. Eu não sou assim, eu sou bem desorganizada. Mas no trabalho eu sou muito organizada. E tem uma coisa que, assim, pra mim, eu tô num lugar que já sofre muitos abandonos. Então, eu quero oferecer a melhor coisa. Então, legal. O professor, ele tem que chegar antes do horário. A criança tem que chegar, o professor já tem que estar lá. Então, o atraso é uma coisa que tira a minha paciência. Certo. E aí eu fui respirando, meditando, trabalhando espiritualidade, entendendo ferramenta. Sim, buscando recurso pra não... Porque, nossa, às vezes tinha um momento de grito, de grosseria, de... O que vocês estão fazendo? Vocês vão acabar com a minha carreira? Nossa! Você não faz isso. Miguel! E porque, assim, esse é o trabalho da minha vida. O meu trabalho é a minha vida. Eu vim fazer isso no mundo. E eu fiz isso muito tempo sem grana. Então, hoje, eu tenho muito mais responsabilidade. Tipo, eu tô ganhando uma grana e uma grana de imposto que é dessas pessoas. Então, não é de graça. Certo. Então, eu quero entregar o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor. Eu sou muito exigente. Isso ainda continuo muito exigente. Mas fui entendendo a ser mais humana. Então, assim, realmente lidar com as pessoas é um desafio pra mim. Porque também sou nível mais, por exemplo, não mandar mensagem para as pessoas 11 horas da noite falando do trabalho, entendeu? Uhum. Porque eu trabalho o tempo inteiro, porque eu amo fazer isso. Certo. Então, eu tô... E também... Mas nessa parte de gestão, exercer a liderança, você diria? Isso. Legal. É complexo. Isso não é uma tarefa fácil. Não, e eu sou uma mulher também, né? Tem outro olhar para as mulheres líderes, né? E eu acho que ainda tem um outro, assim, que eu acho que você trouxe aqui, de muito trabalho voluntário, né? Sim. Ou seja, engajar pessoas que não estão recebendo. Às vezes as pessoas interpretam que a moeda de troca do trabalho é o dinheiro, né? É a remuneração. Sim. Então, quando você exerce a responsabilidade de engajar pessoas que estão trabalhando voluntariamente, acho que tem um desafio ainda maior. Sim, porque aí você tem que gerar o valor. Pela missão, pela inspiração, né? Pelo propósito. Você sabe que às vezes eu sinto falta? Desse momento de quando as pessoas trabalhavam mais voluntárias, porque às vezes, com essa quantidade de gente, eu ainda participo das entrevistas. Porque eu tenho uma coisa de energia. De recrutamento. E eu falo pra pessoa, você vai subir a favela. A gente já teve experiência de gente desistir na entrevista, que eu achei incrível. Porque ela não gasta o tempo dela, não gasta o meu, mas eu deixo bem evidente. Eu falo, isso aqui não é isso que você vê no Instagram. É de complexo, a gente tá falando de favela, né? Tem a questão do risco. Às vezes a gente para de trabalhar porque tem operação. Falta água, falta luz. A gente vai trabalhar com pessoas que têm questões muito profundas, que, como eu te disse, alimentação, isso tudo. E você tem que ter um respeito por essas pessoas, principalmente com as crianças, porque elas vão para a atividade e aí você tem que olhar e falar, nossa, ela tá aqui vindo na atividade apesar de tudo.
Então, achar as pessoas também é um desafio. É um desafio. Até porque também as pessoas estão precisando trabalhar, então às vezes a pessoa chega lá e só quer ganhar uma grana. E eu fico pensando assim, cara, eu preciso de alguém que esteja linkado à missão. Eu preciso de alguém que Mas hoje as 50 pessoas são remuneradas. São remuneradas. Entendi. Não tem mais o trabalho 100%. Temos voluntários. Por exemplo, a gente tem psicólogos voluntários que atendem essa galera. Porque chegou lá, você ganha um terapeuta. Legal. Que ótimo. Porque não tem, né? Claro, saúde mental absurdo. É super... Então, os nossos psicólogos são voluntários. Eles atendem online essa galera. A gente tem voluntário de escrita de projeto. Tem pessoas que eram voluntárias e aí, quando eu consegui grana, eu contratei essas pessoas. Essas são as mais assertivas, assim. Acertei muito com essas pessoas. Tem voluntário do bazar. Tem voluntário que então vai lá e faz... Tem, não. E quem quiser ser voluntário, vai lá, gente. Legal. Porque esses... Por exemplo, hoje a gente tem uma equipe grande do Favela 3D. O Favela 3D acaba no que vem, em dezembro. Então, essa galera, quando acabar o Favela 3D, essa galera sai também, né? Eu não preciso... Não tem essa necessidade de tanta... Isso, exatamente. Perfeito. Então, voluntariado é uma coisa que a gente trabalha muito. Nossa. E as empresas, que é o que você estava dando o exemplo do Tauan, né? Pô, a galera tá lá, RH, tecnologia, vai pra favela, faz um dia lá de tecnologia na favela, é voluntário. Claro. Isso é super importante. Legal, Cíntia. E estamos caminhando, infelizmente, pro finalzinho aqui, Cíntia. Pô, e eu queria pedir para você compartilhar, talvez, a sua história quando você fez o pitch, assim, muito emocionante. Claro que você pode contar ela também ou alguma outra que você... que o seu trabalho, Cíntia, assim, impactou, né? Que o Instituto impactou positivamente a história de alguém, uma história que te inspire a continuar trabalhando em prol dessa missão. Você compartilhar aqui no final desse episódio. Vou falar de mim. Tá. Eu faço isso, Miguel, para me salvar todo dia. Isso, eu nasci numa ocupação no centro do Rio de Janeiro. Minha mãe era levada muitas vezes para a clínica e ficava internada no Pinel por conta das questões que ela tinha. Na adolescência eu trabalhei em todas as redes de lanchonete. Isso foi maravilhoso, porque eu adquiri muita experiência em telemarketing, isso tudo. Com 20 anos eu conheci o teatro. O teatro, de fato, me salvou. O teatro resgatou minha autoestima, me devolveu a cidade, porque eu morava no centro, então, para mim, aquilo ali era o que existia da cidade. O que acontecia na favela, eu achava que era normal, né? Para mim, eu não entendia de política, então o teatro também me ensinou a política. Nos últimos 4 anos, eu tenho realizado e vivido coisas inimagináveis. Inimagináveis. Para uma pessoa que veio de onde eu vim. Todo o meu trabalho, tudo que eu construí hoje, foi com as pessoas acreditando em mim. Foi com pessoas igual a você, que abrem um espaço pra gente estar aqui contando a nossa história. Então, essa rede acreditou em mim e foi me dando, subindo. Então, assim, vou respirar para não ficar emocionada. Mas eu ainda olho para o que eu faço e falo, caraca, você chegou nesse lugar. Que legal. E isso é importante porque hoje eu trabalho com as crianças. Então, elas me veem nesse lugar e eu digo para elas, vambora, vocês podem e eu tô aqui e a gente vai se virar. E aí é óbvio, milhares de barreiras, né? A minha vida é isso, assim. Eu mudei, descobri o mundo com 20 anos. Naquela época eu achava que eu tava super atrasada, porque eu conheci gente que já tinha mestrado. E aí eu falava, nossa, eu nem na faculdade eu entrei. Eu entrei na faculdade agora, na pandemia, que eu consegui finalmente passar para fazer licenciatura em teatro, que é o que eu amo. Fiz um semestre, tranquei, porque a agenda tá um caos, mas eu vou voltar. Eu viajei para Paris. Cara, é surreal, assim, sair do Brasil e com lideranças incríveis, né? Eu já fui para Medellín, ver o que eles fizeram em Medellín para aplicar aqui, a Gerando Falcões me levou. Eu já fui para Miami apresentar, falar da ONG, falar da favela num jantar.
eu pago as minhas contas, eu me alimento bem. Hoje eu tenho olhado para minha espiritualidade, eu faço terapia, porque a gente fala muito da questão emocional. Eu precisei superar muitas coisas internas, claro. E faço isso diariamente. Só que como as pessoas vão fazer isso se elas ainda não têm as necessidades básicas delas supridas? Então, eu sou um case. E todo dia eu enfrento alguma coisa e falo, cara, vambora, assim. E acho que pra quem tá me ouvindo e tá passando alguma coisa, alguma dificuldade nesse nível, assim, de tipo, caraca, deu tudo errado e tal, é resiliência no nível máximo. E a minha resiliência, eu aprendi com a minha mãe, vendo a minha mãe ser internada. Minha mãe era levada pela polícia e passava, ela ficava lá um tempo e quando ela ficava bem, meu tio ia lá, tirava ela. Minha mãe voltava como se nada tivesse acontecendo, pegava as coisas e ia pra rua vender café, porque ela vendia café no centro do Rio. Arrumava a grana e voltava. Eu aprendi a ser resiliente com a minha mãe e eu sou muito resiliente. Eu choro, eu falo, vai dar tudo errado, eu vou pra casa, eu amanheço chorando, seco e vou trabalhar. Então, eu realmente dei a volta na vida, assim, de tipo, caraca, que é isso, sabe? Posso ficar aqui com você pra sempre, porque eu falo, gente, o que tá acontecendo, assim? Então, tô colhendo muitas coisas, continuo plantando muitas coisas e quero cada vez mais que as crianças da favela sonhem com o que elas quiserem. Animal. Baita mensagem, Cíntia. Parabéns do fundo do coração, história linda, fantástica. Obrigado por ter, assim... sido generosa em contar isso pra gente também. Muito legal, assim, tenho certeza que me inspira pessoalmente, tenho certeza que a galera também que está nos acompanhando também. Obrigada. Parabéns pela construção, Cíntia. Obrigada a você pelo convite. Valeu demais, muito obrigado, turma, para todo mundo que acompanhou até aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, mais importante, comentarem aí o que vocês acharam, fechou? Tamo junto demais, vejo vocês na próxima. Valeu! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.